O costume de rezar ajoelhado não vem dos primeiros séculos da Igreja. Os primeiros cristãos tinham o costume de rezar de pé. Famílias litúrgicas, diferentemente da liturgia romana, conservam até hoje o costume de rezar somente de pé. Nós vamos dedicar esta léxio litúrgica ao costume cristão de rezar ajoelhado, seja na oração pessoal como na oração celebrada. O gesto de se ajoelhar para rezar indica penitência de quem reconhece o próprio pecado. Indica adoração no sentido de submissão e dependência de Deus e indica também oração silenciosa e oração de recolhimento. O gesto de se ajoelhar para rezar tem fundamento bíblico, encontrado especialmente quando um orante deseja manifestar a sua própria súplica. Em Atos 9:40, por exemplo, nós lemos que Pedro se colocou de joelhos para rezar. O mesmo aconteceu com São Paulo, nós lemos em Atos 20:36, ajoelhando-se com um grupo de cristãos para rezar. O próprio Senhor reza no momento da sua paixão, distancia-se dos seus e se ajoelha em oração. Nós lemos em Lucas 22:41. Nos primeiros séculos, os historiadores da liturgia chamam a atenção que mesmo com os exemplos de orações em joelhos no Novo Testamento, os primeiros cristãos adotavam a prática de rezar ajoelhados, ao menos não em celebrações litúrgicas. O Concílio de Nicéia, por exemplo, proibiu explicitamente rezar de joelhos durante os domingos, especialmente nos domingos do tempo pascal. Colocava-se somente duas exceções, durante a ladainha de Todos os Santos e na oração universal, que era realizada na Sexta-feira Santa, quando todos os celebrantes deveriam rezar ajoelhados. O modo comum de rezar de joelhos na nossa igreja começou a se tornar bem mais habitual a partir dos séculos 13 e 14. É quando se introduz a oração de joelhos também na Eucaristia, coisa que até então não se pensava. E veja bem que é muito interessante isso, porque é a partir dessa época que se começam a colocar bancos com genuflectórios na igreja. Veja bem que antes se rezava somente em pé. Em muitas basílicas de Roma, você entra, como na Basílica São Pedro, e lá não tem bancos com genuflectórios. Lá existe somente um espaço aberto, porque os celebrantes ficavam de pé ao redor do altar. Mas qual é o motivo? O motivo encontra-se no Apocalipse de ficar de pé. Os justos se encontram de pé diante do trono e do Cordeiro, Apocalipse 7:9. Nós aqui na terra ficamos de pé diante do mesmo trono e do mesmo Cordeiro. É, portanto, uma expressão da comunhão dos santos. Na missa antes da reforma litúrgica, vários ritos convidavam os celebrantes a rezar ajoelhados, como por exemplo no ato penitencial. Hoje, a prescrição e a instrução do missal romano orienta-se a ajoelhar somente durante a consagração do pão e do vinho. O sentido é de respeito profundo, de adoração, que é acompanhado também pelo silêncio profundo e total. Na celebração da penitência, os penitentes podem celebrar o rito da reconciliação ajoelhados, como modo de manifestar o arrependimento e como súplica humilde do perdão divino e fraterno que é dado pela pessoa do Padre. Quando a celebração da penitência acontece em salas com disposição para celebrar o rito sentado, no momento da absolvição, o padre pode levantar-se e o penitente ajoelhar-se para receber o perdão divino da Igreja. O gesto entende confissão, penitência ajoelhada, levantar-se perdoado e caminhar para viver como profeta da reconciliação. Vou repetir. O gesto de a pessoa confessar-se estando sentado. No momento da absolvição, o padre se levanta, o penitente se ajoelha. O que significa esse gesto? Repito. Primeiro, confissão, sentado. Penitência, se coloca de joelhos. Levanta-se depois que é perdoado com a absolvição.
E então ele pode caminhar para viver como profeta da reconciliação, como pessoa livre e perdoada dos seus pecados. Um outro rito que comporta o ajoelhar-se é quando os adoradores se colocam silenciosamente de joelhos para adorar o Senhor sacramentado. A mesma atitude poderá ser repetida para a oração pessoal, seja na igreja ou acolhendo o convite do Senhor. Quando estiveres para rezar, entra no teu quarto, ajoelha-te, digo eu, e silenciosamente reze ao Pai. Mateus capítulo 6, versículo 6. Deus nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.